É normal que a visão que a gente tem da favela no Rio seja algo sempre depreciado, sem estrutura, e é a única referência que a gente tem. Mas hoje eu vou caminhar com vocês aqui e vou mostrar como isso aqui efetivamente é um morro e tem dado certo. Para mostrar para vocês essa parte já do asfalto e vocês poderem conhecer um pouquinho o bairro, e em seguida a gente vai lá para cima do morro. Essa aqui é a Praça do Rossio. A gente está bem próximo do centro de Lisboa e o lugar onde a gente sobe para efetivamente ir para o morro é o Martim Muniz, que é onde você começa a ter um bairro elevado, né? E que segue justamente o que a gente quer mostrar hoje. Cara, para além da gente explorar a maneira como esse que a gente chamaria de asfalto se relaciona com o morro, eu queria pedir para vocês darem uma atenção e verem como isso aqui lembra o Rio, como a gente tem realmente, efetivamente, uma herança, por ser um ambiente que eles sobrevivem majoritariamente em Lisboa, do turismo, eles têm um investimento muito maior e uma organização com relação à conservação. Mas ainda assim, você vê dentro da arquitetura que a gente tem uma herança disso. Eu estou chegando aqui no pé do morro e hoje eu vou caminhar com vocês e mostrar que existe um paralelo direto entre o que aconteceu no Rio e o que aconteceu aqui. E aí a gente pode abordar como a gente pode replicar ou aplicar isso na nossa cidade. O meu objetivo principal com esse vídeo é transmitir para você que está do outro lado o como é possível a gente fazer e conseguir enxergar como as coisas podem funcionar na nossa cidade. Eu acho que quando a gente está dentro do Rio, a gente fica muito preso, se liga como realmente parece, a gente fica muito preso dentro de uma bolha. E eu falo por minha experiência própria. Quando eu estava na cidade, eu só conseguia enxergar e projetar a cultura e a realidade que a gente tem aí dentro. Mas vindo para fora, você começa a perceber que existe algo que deu certo. E inclusive essa região já foi vista como muito desvalorizada e sem potencial imobiliário algum. Mas com a atenção do mercado, depois que Lisboa conseguiu compreender que o turismo realmente movimenta a cidade deles e é uma grande parcela da economia, com investimento e valorização, eles conseguiram fazer isso funcionar. E eu acho que a nossa mente funciona muito bem com paralelos. Então, para você, carioca, ou você que não é carioca, conseguir entender melhor como funciona mais ou menos essa favela e esse morro aqui, eu vou deixar uma referência que parece os morros ali do Catumbi. Você tem a rua Itapiru, pode dar um Google aí no Earth, e aí você tem a rua Itapiru, que ela corta dois morros, um do lado esquerdo e um do lado direito. E é basicamente o que eles têm aqui. Você tem uma rua principal lá embaixo que corta, deixa eu virar aqui para vocês, que corta um morro do lado esquerdo e um morro do lado direito. E eu tô aqui nessa subida agora. Sendo bem sincero, eu nem sei muito bem as divisões dos becos e das vielas aqui, mas meu objetivo principal é fazer vocês perceberem como, independente da arquitetura, independente da maneira não tão padronizada ou organizada como isso surgiu, eles têm feito funcionar e está funcionando. Essa região, como eu falei para vocês, se chama Martim Muniz. Aqui a gente está no bairro do Castelo, mais especificamente. E o que eu quero mostrar nessa parte aqui em específico é que foi aqui que eu quebrei um dos paradigmas, porque a gente tem a ideia de que as coisas não funcionam pela maneira orgânica como surgiram boa tarde, como surgiram essas zonas no Rio. Mas aqui, apesar de ter surgido de maneira orgânica e, enfim, eles também terem um contexto histórico de maior pobreza em determinadas regiões, com a atenção do governo, essas casas hoje em dia, que estão em cima do morro, ainda valem muito se comparado ao que a gente tem lá embaixo, na parte plana do Martim Muniz. Ou seja, eu vou trazer aqui para vocês alguns anúncios de quanto vale, por exemplo, uma casa em São Conrado e uma casa dentro da Rocinha, para vocês estabelecerem um paralelo que a desvalorização imobiliária no Rio, ela tem um interesse maior por trás. E você que mora na favela, eu quero muito que você veja isso para você compreender que, independente dos aspectos de construção, cara, olha isso, independente dos aspectos de construção, ou de como esse lugar surgiu, ou dos fatores históricos que nós tenhamos,
pode funcionar e você pode viver outra realidade. Agora, para que isso exista, a gente tem uma coisa aqui que é inegável, que é a participação do Estado. E uma coisa que me chama muita atenção, a gente tem no Rio, e só em zonas muito específicas, que são as pedras portuguesas. Obviamente nós herdamos deles esse estilo de forragem, né? Esse estilo de chão, mas é uma característica. O governo investe, por mais que seja uma região de morro, uma região que já foi desvalorizada, com investimento por parte do governo, eles puseram os fios. Tem até um fio aqui em cima, não sei se vocês conseguem ver. Ele está aqui, passando aqui em cima. Eles puseram a fiação subterrânea e investem em estrutura. Então, a partir de uma mudança na maneira como a favela é tratada no Rio, a gente consegue obter isso. E a fim de fazer você entender que você possui um bem e que a gente precisa cobrar o governo para que essas coisas sejam feitas, a gente precisa entender que existem lugares que esse paralelo, lugares onde as coisas efetivamente funcionam, existem. E a gente precisa ter isso como referencial. Eu sei que a bolha trabalha contra a gente para que nós sejamos cegos, mas eu vou botar aqui para você, vou deixar aqui para você ver os anúncios de casa em São Conrado e na Rocinha, para você ver como essa desvalorização e essa subdivisão de bairro com relação ao valor tem um interesse maior por trás. Cara, e agora por fim, eu tô andando aqui nesse último beco e indo para uma praça, porque a gente vai passar novamente pela questão da infraestrutura, não é? Porque acho que vai caber a gente conceber. Eu sei que não é fácil, morando no Rio não é fácil conceber. Sei que para você que está aí assistindo não é fácil conceber que existe um lugar onde deu certo, onde as pessoas andam aqui, sentem segurança e elas têm um bem, sabe, um bem imobiliário. E eu sei que não é fácil conceber a existência de uma bolha fora da nossa, não é fácil conceber que existe um lugar que a cobrança e o poder público fizeram funcionar, mas eu te peço, por favor, pensa nisso e saiba que a realidade que impuseram pra gente no Rio, a realidade de que a favela é um lugar desvalorizado, como se fosse algo à parte, como se fosse algo que não merece investimento urbano, como não sendo algo pertencente do Estado, é uma mentira. Uma mentira que nos contaram tantas vezes que a gente acredita. Tô ofegante já. Subir o morro não é fácil. Nos contaram tantas vezes que a gente acredita, mas não é uma verdade. Agora, eu tô subindo aqui essa última escadaria, indo para aquela igreja lá em cima, e estamos chegando na conclusão. E o ponto que eu quero deixar aqui é que é possível fazer funcionar. Com cobrança, investimento público, as pessoas passam a ter um patrimônio, as pessoas passam a viver com dignidade e esses lugares ganham o potencial que eles realmente merecem ter. No Rio, a gente tem um acervo enorme. As comunidades todas têm potencial enorme de crescimento, de valorização. Só que, inegavelmente, os interesses ocultos não deixam a gente ver isso e não nos permitem sequer pensar numa mudança. E eu cheguei aqui nesse último miradouro e queria perguntar para vocês, que miradouro seria esse no Rio? Considerando que a gente tem a nossa cidade como referencial. E agora, só pra gente concluir, eu vou realmente deixar vocês com essa reflexão. Peço que vocês pensem e saibam que existe um lugar onde as coisas estão funcionando. E a bolha que estão nos vendendo é uma grande mentira. Como falei pra vocês, a gente começou o vídeo no Martim Muniz, subiu pro castelo, estamos terminando aqui agora numa praça que eles fizeram no meio do morro. Tudo lá em cima tá mais alto, vocês conseguem ver. E eles fizeram uma praça aqui no meio. E vou deixar pra vocês a diferença de um anúncio do Martim Muniz para um anúncio no morro e um anúncio em São Conrado para um anúncio na Rocinha. Para vocês verem que esse interesse de desvalorização e que sejam sempre subbairros tem um interesse muito maior por trás. Eu peço para que vocês, por favor, saibam que algo melhor e maior é possível e existe. E deixem aí nos comentários o que vocês acharam do lugar, da ideia e o que vocês acharam parecido efetivamente com o Rio. Se inscrevam aí e deixem a opinião de vocês.